Olá e sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. O nosso tópico é absolutamente fascinante e, honestamente, um divisor de águas para o sucesso clínico na odontologia restauradora. A gente vai mergulhar de cabeça nos princípios biomecânicos e naquelas ferramentas essenciais, o nosso verdadeiro arsenal clínico para confeccionar restaurações posteriores indiretas e semidiretas. É um conteúdo incrível que cruza a física das cargas mastigatórias com a precisão milimétrica das pontas diamantadas. Então vamos lá? Para começar, a gente precisa fazer uma pergunta super importante. Por que não confiar apenas na adesão dos cimentos? Na era moderna dos materiais, existe uma tentação enorme de achar que os cimentos adesivos por si só resolvem literalmente qualquer problema. Mas as nossas fontes dão um alerta claro exatamente para o oposto. Só o cimento com função adesiva não dá conta do recado. A gente precisa, sem sombra de dúvida, de retenção mecânica para melhorar a distribuição de cargas no dente e garantir aquele assentamento perfeito da peça. A biomecânica não pode ser simplesmente deixada de lado em favor da química. As duas coisas têm que andar de mãos dadas. E, para a gente se guiar bem, o nosso roteiro de hoje passa por 4 pontos. Primeiro, as definições de inlay, onlay e overlay. Segundo, as regras do recobrimento cuspidiano. Terceiro, os princípios essenciais do preparo. E, por fim, o nosso arsenal de pontas diamantadas. Começando então com a parte 1, inlay, onlay e overlay. Pensem no seguinte, quando uma restauração antiga de resina ou amálgama falha, ou quando a gente perde mais de 50% da estrutura do dente, a via indireta entra em cena para valer. A diferença principal entre essas classificações é basicamente o nível de cobertura. A inlay é aquela restauração estritamente intracoronária. Ela não envolve recobrimento de cúspide de jeito nenhum e nem obriga a fazer caixa proximal. Agora, passando para a onlay, a gente já entra no território de proteger a estrutura do dente. Ela abraça o recobrimento de uma ou mais cúspides. E a overlay? Bom, essa é literalmente uma tampa total para o dente, porque recobre absolutamente todas as cúspides. Ou seja, é o diagnóstico da estrutura que sobrou que vai ditar qual caminho seguir. E isso nos leva à parte 2, as regras do recobrimento cuspidiano. A grande charada clínica durante o preparo é saber exatamente quando uma cúspide não aguenta mais ficar em pé sozinha e precisa ser recoberta. E aqui tem um número mágico, uma regra absoluta, 2 milímetros. Toda a literatura de biomecânica bate o martelo dizendo que, se a parede de uma cúspide que sobrou tem menos de 2 milímetros de espessura, não tem nem o que discutir. Ela precisa ser rebaixada e envolvida no preparo. Deixar uma parede fininha de esmalte de dentina recebendo carga da mastigação é, sem exageros, um convite para uma fratura catastrófica. Mas olha, esse limite de 2 milímetros não é o único sinal vermelho. Temos outras indicações que são inegociáveis. Encontrou microtrincas ou fraturas? Tem que recobrir. Isso é super comum quando a gente remove uma restauração antiga de amálgama, por exemplo. Além disso, se a estética estiver envolvida, principalmente naquelas cúspides muito finas que podem estragar o visual final do sorriso, o recobrimento também é obrigatório. O nosso grande objetivo é sempre, sempre criar uma base super sólida, que não desmorone sob pressão. Agora, avançando para a parte 3, os princípios essenciais do preparo. Pensem no dente preparado como se fosse a fundação de um prédio gigante. Qualquer errinho na geometria e a peça inteira entra em colapso. A profundidade lá na região do sulco principal em relação ao dente antagonista tem que ter no mínimo 1,5 milímetro, e o rebaixamento ideal de cúspide é de 2 milímetros. Isso cria o espaço perfeito para o material aguentar o tranco sem quebrar. E detalhe, as paredes verticais nunca são 100% retas. Elas têm uma expulsividade ali entre 5 a 15 graus, dependendo da fonte. Por que isso? Para a peça, seja do laboratório ou fresada, descer lisinha de forma totalmente passiva até encaixar perfeitamente. O pulo do gato aqui é ter um checklist mental que não falha nunca. Todo preparo indireto precisa ter uma expulsividade média de uns 6 graus, uma parede pulpar totalmente plana para distribuir bem a força de compressão e ângulos internos sempre arredondados. E nas margens? Aí entra talvez o ponto mais crítico. A gente precisa de um ângulo cavo-superficial super nítido, cravado em 90 graus e absolutamente sem nenhum tipo de bisel. Margem bem definida é basicamente uma questão de vida ou morte para a adaptação da restauração. Para a gente visualizar bem o sucesso versus o desastre, vamos comparar. O que a gente sempre tem que buscar são ângulos internos arredondados. E por que isso importa tanto? Porque se tiver qualquer quina viva lá dentro, a peça não vai entrar de forma passiva. Esse ângulo vivo vira um ponto de tensão enorme, e não importa se o material é indestrutível, a peça vai fraturar ali. E a mesma lógica vale para as bordas. A margem em 90 graus garante que o material tem espessura suficiente na ponta.
Se a gente fizer um bisel, a restauração indireta fica fina demais ali na borda e fatalmente vai lascar. Chegamos então à parte 4, o nosso arsenal de pontas diamantadas. A gente já tem a planta do projeto na cabeça, certo? Agora é hora de colocar a mão na massa com as ferramentas que transferem toda essa matemática para o dente. O pontapé inicial quase sempre é com a ponta diamantada 3131. Ela é a estrela absoluta da caixa oclusal. A gente usa ela paralela ao longo eixo do dente, e o mais legal é que o próprio formato cônico arredondado dela já dá aqueles fundamentais 6 graus de expulsividade. A função dela é preparar o sulco central, entregando de uma vez só aquela profundidade de 1,5 mm e a largura perfeita. Passando para a próxima etapa, na hora de fazer a caixa proximal, é a vez da ponta diamantada 2200 entrar em ação. Ela tem esse formato tronco cônico e uma missão muito clara: romper a área de contato com o dente vizinho. Só que aqui tem um alerta importantíssimo na literatura. É absolutamente obrigatório proteger o dente vizinho com uma matriz ou tira de aço antes de usar 2200. Sem essa proteção, a chance de causar um dano irreversível no esmalte do dente do lado é gigantesca. Não dá para bobear com isso. E para dar aquele toque final de mestre, o detalhamento das caixas proximais fica por conta das pontas diamantadas 4138 ou 3227. Depois que o acesso está pronto, a gente usa essas belezinhas para deixar as paredes vestibulares e linguais lisinhas, tirando qualquer área retentiva que possa travar a peça. Elas ajudam a desenhar aquela famosa escadinha na proximal, que melhora muito a estabilidade da restauração. E claro, garantem que as margens continuem super nítidas para moldagem e para cimentação. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma pequena provocação. Com todos esses parâmetros milimétricos, expulsividade de 6 graus, rebaixamentos rígidos de 2 milímetros, angulações exatas e uso de matrizes de proteção, será que o dia a dia nos consultórios tem honrado de verdade esse frágil equilíbrio da biomecânica? Quando a gente pula etapas ou ignora 1 milímetro que seja, o comprometimento não é só do cimento, é de toda a fundação do dente. A gente espera muito que essa nossa análise visual tenha trazido bastante clareza sobre como preparar dentes para restaurações indiretas de uma forma impecável. Um grande abraço e até a próxima!